Oi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vocês podem chamar de Lucy, Saeki, tanto faz. Hoje eu estou fazendo as personagens de Monster High, começando com a Frank, depois eu vou fazer a Draculaura e por fim a Claudine. Eu prometi vou fazer uma parte 2 com a Cleo, a Agulha e a Laguna. Bom, começando com a nossa protagonista, a Frank, mesmo que todas sejam protagonistas, ela é quem inicia o desenho. E vou falar um pouquinho sobre a história dela. A Frank tem literalmente 15 dias de vida. Na verdade, durante os episódios, ela faz 16 dias. Inclusive, tem até mesmo uma comemoração pelos dias que a Frank está viva. Ela é realmente a mais nova da escola, por motivos óbvios. E ela é uma criação. Ela não é bem uma filha que nasceu de uma barriga ou coisa do tipo. Ela é uma criação, uma junção de várias pessoas, vários corpos em um ser. Tanto que ela tem várias marcas de costuras pelo corpo. Eu infelizmente não consegui essas marcas. Eu pensei que eu tinha instalado isso na tatuagem, inclusive vai chegar o momento da tatuagem que vocês vão ver que eu tô procurando, mas eu acabo não encontrando porque realmente eu acabei não instalando. Eu não sei porque eu não fiz isso, mas acabou que eu perdi essa parte que é bem importante pro personagem, mas acho que dá certo. E a Frank, no desenho, os olhos dela são iguais, mas eu achei interessante fazer os olhos dela serem diferentes. Eles realmente têm heterocromia no desenho, mas achei interessante fazer eles diferentes, como se fossem dois tipos de olhos de corpos diferentes. Então, por isso que aqui tem dois conteúdos que não são iguais para a parte dos olhos. Bom, voltando à história, a Frank se torna principalmente amiga da Draculaura e da Claudine. Depois ela vai se aproximando da Cleo, mas no início do desenho a Cleo é meio narcisista e completamente egocêntrica e snob. Então, mesmo que a Frank tente se aproximar e faça um monte de coisa pra fazer a Cleo ficar feliz, a Cleo meio que trata ela com desdém, só que depois elas se tornam amigas e dá tudo certo. Bom, vários momentos a Frank mostra ser bem generosa com as suas amigas, como por exemplo, a Cleo não dá um espaço pra ela no time de líder de torcidas, e o único motivo pra isso ter acontecido é porque a Cleo vê ela como um ser inferior, mas depois a Frank consegue o lugar no time de líder de torcidas e também ajuda a Cleo a reatar, digamos assim, esse clube, porque a maioria das meninas que estavam participando foram embora por causa do jeito da Cleo. Bom, a Frank é realmente muito estabanada e desajeitada, principalmente por ela ter acabado de ser criada e ser um experimento novo, é algo que ninguém nunca fez e nunca teve acesso a esse tipo de ciência. Então, partes do corpo dela acabam soltando aleatoriamente e é normal, não é nada grave nem nada do tipo. Ela só pega o braço, geralmente é o braço que se desmonta e ela coloca de volta, mas acaba acontecendo isso. E às vezes partes do corpo dela tem vida própria, como às vezes o braço ele começa a se movimentar sozinho e não é algo que fica tipo assim, ele cai e fica parado. Não, ele começa a se movimentar e é bem interessante ver isso. Então, talvez uma comparação meio boba, mas ela é tipo um Lego que você consegue montar ela de várias formas. Mas, enfim. Eu acho que essa é a parte principal da Frank mesmo. O nome dela é Frankenstein, né? Basicamente uma brincadeirinha com o nome de Frankenstein. Que é um monstro realmente que existe na literatura, e ela é realmente essa representação desse monstro. Monster High em si é representação de vários monstros diferentes. A Draculaura é uma vampira, por exemplo, a Claudine é uma lobisomem, a Agulha é um zumbi, a Laguna é um tipo de sereia, mas não é bem uma sereia, talvez um monstro marinho, eu acho que é monstro marinho na verdade. A Cleo, ela é uma múmia, se eu não me engano, é uma múmia. E, bom, são vários tipos de monstros. E a Frank é realmente um Frankenstein. Então, várias partes de pessoas diferentes
construídos em uma garota de, tecnicamente, 15 anos, aparência de 15 anos, mas que ela tem 15 dias. Enfim, acredito que essa realmente seja a maior parte da história dela, do começo pelo menos. Tem muitos outros momentos que ela se mostra incrível e extremamente inteligente. Ela realmente é muito inteligente, inclusive quando ela tem uma ideia genial, ela solta raiozinhos pelos pregos que ela tem no pescoço. Eu, infelizmente, não tinha conta personalizado de pregos, então acabei não colocando. Mas se eu tivesse, teria colocado, porque é extremamente icônico pra personagem. Enfim, agora focando apenas na Sim, eu fiz 2 looks pra ela, porque o primeiro eu não gostei muito. No caso, eu senti que eu tava seguindo muito o canônico, a imagem que eu tinha de referência, que inclusive foi a que apareceu no começo do vídeo. E depois eu fiquei, não, deixa eu criar uma outra versão com uma roupinha diferente, que ficou até que parecido com a primeira, mas que são diferentes de certa forma. E eu gostei bastante. Já quero também falar um pouquinho sobre a aspiração e os traços que eu coloquei nela, principalmente as aspirações. O meu jogo estava completamente bugado e eu, por algum motivo, não tive o insight de vamos reparar o jogo na EA, vamos reparar? Não tive esse negócio, então eu acabei deixando o jogo sem reparo, e quando eu fiz a Frank, ele estava sem estar reparado, então estava cheio de bugs, e um desses bugs foi, nas aspirações não tinha nenhuma parte de popularidade. Eu colocaria algo como amiga do mundo, dependendo, porque ela realmente quer conhecer várias pessoas, mas eu acho que a que eu coloquei de verdade, que é de conhecimento, acho que a Sim da Renascença, vale também pra ela, porque como ela tem 15 dias, o objetivo dela é realmente experimentar várias coisas, conhecer várias coisas, então Sim da Renascença pode ser um bom caminho que ela vá seguir de início, junto também com querer ser amiga de várias pessoas. E os traços, obviamente, desajeitado. Se eu não colocasse desajeitado, então eu já podia parar de fazer assim, porque não seria a Frank. Ela é extremamente desajeitada. Como eu disse, muitas vezes ela acaba caindo e a mão sai e fica andando por aí, então não tinha como fugir disso. E bondosa e genial, pelos que eu já falei aqui sobre ela ajudar a Cleo, mesmo a Cleo tá sendo bem grosseira com ela, ainda gostar e conseguir perdoar a Cleo depois disso. Genial por ela ter várias pessoas, né, tecnicamente vários cientistas no corpo dela, porque ela foi criada por meio de vários cientistas, principalmente cientistas. Então ela é extremamente inteligente, então genial pra ela, perfeita. E eu achei que ela ficou muito bonita. Entre todas, a Claudine foi minha favorita, que é as que eu fiz, né? A Claudine foi minha favorita, mas a Frank seria a segunda e a Draculara a terceira. Terceira porque eu não sei se eu consegui pegar muito da essência dela, mas eu tentei meu máximo. Eu infelizmente não tinha nenhuma pele bem rosada pra ela, então eu tive que usar o que eu tinha, que não era muita coisa, mas pelo menos eu tentei. Agora, indo pra nossa Draculara, ela não tem sobrenome, então eu coloquei Vampire no sobrenome, já que a Claudine tem o sobrenome de Wolf, e a Laguna, se não me engano, tem Blue no sobrenome, e se não for Blue, então é alguma coisa que tem a ver com o que ela é. Então eu pensei, Vampire por causa que ela é uma vampira, só por causa disso. Senão eu teria colocado MH, que é Monster High, mas eu decidi colocar Vampire porque seria alguma coisa diferente. E, bom, falando um pouquinho sobre a história dela, a maioria das coisas eu acabei procurando bem na wiki de Monster High, então se eu tiver errado é porque eu tava vendo mais pela wiki, porque tem muitas informações nos filmes que eu não lembro, porque são muitos filmes, muitos conteúdos, e é difícil lembrar de tudo. Então, o que eu vi lá é que ela é filha biológica de outras pessoas, que não é o Drácula, mas ela foi adotada pelo Drácula, e ela acabou se tornando a filha do Drácula. Inclusive, ela nasceu no Dia dos Namorados. Tem um filme inteirinho sobre isso, sobre ela ter nascido no Dia dos Namorados, e que tem a ver com o Dia dos Namorados. Que inclusive aparece o Valentine, que é um vampiro que todo mundo gosta, e ele fica meio encucado, porque ele nunca conseguiu quebrar o coração da Draculaura, e daí ele vai atrás da Draculaura pra poder quebrar o coração dela. Só que a Draculaura já tem um namorado, que é o Claude. Eu acho que é Claude. Eu tava pensando na pronúncia, mas é Claude mesmo. O Claude é o irmão da Claudine Wolfe,
E, inclusive, tem algumas partes bem interessantes sobre os ciúmes que ela sente. No caso, mais medo da amizade dela com a Draculaura acaba sendo prejudicada por causa desse romance. Mas, focando aqui, principalmente na Draculaura por enquanto, ela já tem esse namorado, que é o Claude. Então ela não cai no feitiço do Valentine. Se não me engano, ele tem até mesmo um feitiço pra fazer as pessoas se apaixonarem por ele. Posso estar enganada, mas eu lembro de algo assim. Então ele não consegue quebrar o coração da Draculaura. E, bom, a Draculaura é basicamente a representação do amor. Se o coração dela fosse quebrado, pra mim o amor não existiria mais. Mas, inclusive, falando sobre a questão do amor, é muito bonitinho todas as cenas que tem dela com o Claude. Tem alguns relacionamentos em Monster High e os únicos que ficam mesmo é a Cloud Nile com o Dulce e a Draculaura com o Claude. E são os relacionamentos mais lindos de todos, mais saudáveis. Eu não mencionei a Laguna e aquele outro que eu esqueci o nome, mas não mencionei esses dois porque o relacionamento deles é tóxico. Então mencionar o relacionamento deles não vale, não, sabe? Não. Prefiro mil vezes dos dois que eu mencionei, dos dois casais que eu mencionei. A Draculaura é uma pessoa bem sensível e ela é tão sensível que ela não consegue beber sangue ou comer carne, por exemplo. Ela é vegana. Um dos traços dela foi vegetariana. Infelizmente não tem vegano especificamente, é só vegetariano. Então esse foi o traço escolhido pra personagem. E a Draculaura tem alguns momentos bem engraçadinhos, onde ela faz muitas compras e quem fica carregando é o Claude, e ele realmente fica como um cachorrinho atrás dela, e é uma gracinha. Enfim, eu adoro esse casal. Eu acho que de todos os casais de Monster High, talvez esse seja o meu favorito. Eu sei que também tem Dulce e Cleo, mas eu acho que esses dois não tem como superar. Eu acho que isso é o básico, assim, da personagem pra saber sobre ela. E o filme que mais fala sobre a Draculaura é realmente o de Valentine's Day. Inclusive, nesse filme, ela está fazendo 1600 anos. Então, a gente percebe que em idade de vampiro, 1600 é tipo 16 anos. E 1000 anos seria talvez 10 anos. Pelo menos dá a entender isso. Essa é a personagem e a gente já tá terminando de fazer ela. Eu acho que ela ficou bem bonitinha, o estilo dela tá bem bonito. Eu gostei bastante da roupa e eu senti que ficou parecido com o canônico, mas não foi como se eu tivesse seguido a risca e não dado a minha personalidade para a personagem. Então, sinto que ela ficou bem bonita e de um jeito que me agradou muito. Então, diferente da Frank e da Claudine, que eu fiz 2 looks, eu senti que a Draculaura não precisava. E agora eu já tô até colocando as aspirações, os traços, e não tem como fugir, gente. É romance na certa. Tudo que eu mencionei agora tem a ver com ela ter nascido no Dia dos Namorados. Inclusive, um detalhe que eu me enganei, e eu acabei de notar isso, mas ela não nasceu no Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados nasceu com ela, porque ela nasceu com a marca de um coração no rosto, na bochecha. E isso fez com que o Dia dos Namorados fosse inventado. Então não, ela não nasceu no Dia dos Namorados, mas sim ela criou o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados que nasceu com ela. Então, já corrigindo essa errata que eu cometi, mas de resto, tá tudo certo, tá bom? Não errei nada. Eu acredito e eu espero. Agora, já vamos indo para a nossa última personagem, que é a Claudine Wolfe. A gente vai ignorar, sim, o lobo lá embaixo, porque esse lobo a gente sempre tem que ignorar. O pack dos lobos foi algo que a gente não menciona, a gente não comenta, porque foi bem decepcionante ver lobisomens desse jeito. Eu que nasci vendo Teen Wolf, Monster High também, vendo lobisomens como lobos, literalmente, foi, acho, minha maior decepção com o mod, mas infelizmente eu queria muito, o mod não, né, o conteúdo do próprio jogo, né, a expansão. Mas eu queria muito ter, pelo menos, habilidade de lobo, só que
Se eu for falar sobre a expansão, acho que eu vou ficar muito tempo reclamando. Então vamos focar em que importa, que é a personagem. Ela ficou muito bonita. E eu sinto que ela ficou muito parecida também com o canônico, como eu vejo ela no canônico. Então eu gostei muito da Claudine. Sobre a personagem em si, eu, como também fiz com as outras duas, fui pesquisar na Wiki pra também ter todas as informações corretas. Ela tem 3 irmãos. Eu não sabia que ela tinha 3 irmãos, eu pensei que ele só tinha 2. Que é o mais novo, a mais nova, perdão, que é a Howlin. Inclusive, tem um filme que é do 13 Desejos, meu filme favorito, onde ela ganha... Ela ganha não, né? Ela encontra a lâmpada de desejos, ela faz vários desejos, inclusive tem a versão malvada de todas as Monster High, todas as principais... E é meu filme favorito, mas enfim, só queria comentar porque eu gosto muito desse filme. E a Howlin aparece mais nesse filme. E também tem o Claude, que é o irmão dela. E como eu disse na parte da Draculaura, a Claudine, ela demorou pra aceitar esse relacionamento entre os dois, porque ela tinha medo de acabar perdendo a Draculaura. Ela realmente tinha esse medo da Draculaura se afastar, mas daí ela percebeu que a amizade delas não seria afetada, então ela conseguiu lidar bem com isso e aceitar o relacionamento do irmão com a melhor amiga. E ela também tem outra irmã que se chama Cláudia, eu não sei como se pronuncia, mas foi que eu vi na Wiki e eu fiquei bem... Nossa, gente, que interessante, porque eu realmente não sabia que existia essa terceira irmã. A Claudine sempre se mostrou muito leal, tanto às amigas quanto também à família. Ela se importa muito com todo mundo. Eu até pensei em colocar ela como familiar, mas eu acho que familiar não pegaria tanto o que ela é, sabe? Não englobaria as amigas dela, porque eu sinto que ela também vê as amigas como família, mas como não tem como ter esse tipo de relação, então eu só tive que esquecer essa minha ideia e deixar ela sem ter esse traço, mas ela realmente tem essa questão de lealdade e se importar muito com quem tá próximo dela, com quem ela gosta muito. É uma característica bem admirável e que sempre aparece em desenhos animados. Eu vejo pelo menos muito em My Little Pony, por exemplo, como eu já fiz as My Little Pony, as Mini Six, né? E também no próprio Monster High com a Claudine Wolfe. Então é algo que eu sempre tô vendo desenhos e eu gosto bastante, eu acho bem interessante e é uma característica muito boa pra um personagem. E sobre a personagem durante o desenho, ela tem muitos momentos de ser extremamente atlética, de fazer vários exercícios e também participar de corridas. Ela participa de uma corrida contra um menino que tem cabelo de fogo e ela vence essa corrida de um jeito muito engraçado, porque quando você é um lobisomem, se você acaba vendo a lua ou algo que se assemelha à lua como um holofote muito forte na sua cara, você acaba se transformando em um lobisomem, pelo menos no desenho de Monster High. E isso acontece, e é assim que ela vence. E é muito legal essa parte. E, inclusive, se não me engano, esse episódio vem antes do episódio que ela compete com a Cleo de Nile. Quando ela compete com a Cleo simplesmente é bem babaca com a Claudine e quer destruir ela de qualquer forma. E como ela vai destruir? Usando a fraqueza dela de se transformar por meio da lua cheia. Só que era meio que uma competição de dança e a Claudine se apresenta de uma forma que todo mundo gosta e ela ganha o primeiro lugar. E a Claudine só fica meio com uma cara de tacho, então fazer o que, né? Foi tentar prejudicar o amiguinho, foi prejudicada você. E é isso. Acho que realmente é só isso mesmo de principal da personagem e do começo do desenho sobre a Claudine. E como eu sempre falo pra todos os personagens, é um personagem que eu gosto bastante. E é isso sobre essas 3 de Monster High. Já vou até aproveitar que a gente já tá chegando no final, já estou colocando até os traços e aspirações pra personagem. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever. E se vocês quiserem outras personagens, se vocês quiserem outros desenhos, só falar aqui nos comentários que provavelmente eu vou fazer. E eu vou me esforçar ao máximo pra pelo menos ler a wiki e dar uma boa bisoiada de como eles são e poder falar pra vocês o máximo que eu souber e também que eu consiga adquirir, absorver com a wiki. Muito obrigada. Tchau, tchau.